Jesus estabelece um novo olhar, chama a atenção cada um para dentro de si mesmo, para ver o motivo de cada ação produzida por essas pessoas, estabelece então uma nova visão, um novo valor, uma nova ética, uma realidade do reino de Deus, quando surge uma nova moral que é fruto de uma consciência de uma liberdade responsável, não uma libertinagem. O adultério, por exemplo, não se limita ao ato em si, mas nas intenções do coração. Olha que já avança muito, não é aquilo que você vai fazer, mas aquilo que você alimenta no coração e pensa. Isso vai estabelecendo então, ou seja, o reino de Deus numa nova aliança, em que é proposta lá em Mateus 5, quando vai sendo estabelecido ali valores que o homem não entende. Desde aqueles que choram são consolados, os pacificadores, eles que são chamados filhos de Deus, os mansos herdam a terra. Isso contrapõe a tudo que eles estavam pensando. Aí fica a questão, qual que é a relação, seu posicionamento diante dessa realidade? Quando Jesus vem combater aquilo que é instituído, que prevalece, mas que se impõe aquilo que realmente é o melhor, é o mais importante. Agora vamos ver valores cristãos, nova perspectiva de relacionamento, ou seja, Jesus afirma que veio cumprir a lei, uma velha aliança. Então agora ele cumpre e ele estabelece em si mesmo uma nova, que nasce pela atitude, por uma consciência, por uma responsabilidade, por um princípio ético do sujeito, que assume uma condição de perdido e se lança nos braços do Salvador. Desta forma, nós temos a proposta de Jesus, que é criar em nós um novo modo de ser e de estar no mundo. Ou seja, refletindo uma luz, a luz de Cristo, a luz do céu, a luz do reino de Deus, dando um novo sabor à vida, de maneira que as relações humanas agora elas não são por imposições, nem mesmo com a pessoa, mas numa relação com o outro e com Deus, marcado por amor. E esse ser estar é justamente isso. É um ser tomado pelo amor, é um estar por amor. E esses valores, então, colocados, propostos por Jesus, eles são características dos seguidores que realmente decidem seguir Jesus, que cultivam como princípio morais e éticos aquilo que orienta uma conduta de forma que Deus se agrade e Deus seja engrandecido. Os valores cristãos eles constituem um conjunto de regras e vão estabelecendo convivências saudáveis, curando a comunidade. Atinge uma dimensão da vida e pessoal consigo e com os outros, e Deus sempre presente, porque Deus não está distante dessa dimensão relacional. Então Jesus ele instaura uma crise de valores, porque ele escancara a hipocrisia de um grupo, uma religiosidade vazia e superficial. Isso deve nos levar a refletir, porque é melhor uma crítica que nos ensina do que um elogio que acalenta, nos rouba a verdadeira realidade que está em nós. Porque nós vamos conviver com um diagnóstico preciso, nós não vamos estar olhando a maquiagem que temos, mas sim a realidade que somos, não discursos destruídos de prática. Então a ética de Jesus ele provoca a moral dessa época, porque Jesus ele propõe que o homem mude o seu olhar tanto para dentro como para o outro e para Deus. Ao olhar para si, deveria se considerar incompetente para salvar-se, reconhecendo sua miséria e buscando na graça divina a restauração, conforme está lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O olhar para o outro deveria ser de reconhecimento da imagem divina, que resulta em ações amorosas e respeitosas. Isso produz empatia e, segundo a Bíblia, levar a carga uns dos outros e não pensar apenas em si mesmo. E também uma dimensão para com Deus, que é o verdadeiro juiz, que ele legisla e ele julga. Nós temos que ser observadores, obedientes. Nossa atitude deve ser de reverência, adoração, submissão, partilhando e participando da implantação do reino, desse reino de valor ético, moral e espiritual. Vamos ver agora essa relação da velha aliança com a nova. Vamos pensar que os 10 mandamentos eles trazem e apontam para o homem a sua realidade interna, de um homem mau que tem em si uma inclinação, paixões. Agora nós já temos as bem-aventuranças, que é fruto do Espírito. Sim. Então nós podemos pensar,
Você já pensou nisso? Qual que é a relação que existe as bem-aventuranças, os mandamentos e até propriamente o fruto do Espírito? Os 10 mandamentos, conjunto de leis que trazem para o homem a sua realidade. A sua realidade de um homem que não consegue, porque se tropeçar em um ponto da lei, caiu em todas. E agora nós vamos encontrar, então, Jesus nos levando para uma nova dimensão, conforme lá em João 4:24, quando entendemos o que é ser um adorador. Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é estabelecido uma nova dimensão, em que o homem, ele, pelos mandamentos, ele sabe aquilo que não pode fazer, mas não consegue viver sem fazer, enquanto ele não tenha nascido de novo e tenha temor a Deus e reconheça que o seu telhado é de vidro, porque assim como ele vai fazer ao outro, também sobre si vai vir também as consequências. Aí nós temos as bem-aventuranças, que é trazendo outra dimensão, em que Jesus ensina e descreve qual deve ser a nossa posição diante da realidade da vida. Pobre de espírito, né? Feliz por chorar diante de realidades que nós não